Essa história me foi narrada pela própria garota que viveu os acontecimentos. Certo dia, sentado num banco da praça do jardim da minha cidade, Xique-Xique, aqui na Bahia, essa garota aproximou-se de mim, me falando que ouvia o meu programa de rádio todos os dias e que admirava muito o quadro Coisas da Vida. Com um pouco de rodeio, acabou me confessando que tinha uma história para me contar, mas receava que eu não acreditasse. Eu a incentivei a contar sua história e, com muita dificuldade, ela começou sua narrativa. Antônio Melo, minha história começa de uma maneira até certo ponto utópica. Você vai até sorrir de mim, pensando que é criação minha, que é fantasia, mas não é. Ela é real e eu te juro pelo que há de mais sagrado que estou te contando fatos. Tudo começou com sonhos estranhos. Eu tinha visões. Aconteciam coisas estranhas. Quando eu começava a adormecer, tudo começava. Eu via uma pedra grande, muito bonita e bem tornada. Eu ficava encantada, olhando para ela, hipnotizada. Eu tentava me aproximar dela, mas não conseguia. Minhas pernas não me obedeciam. Na minha agonia, tentando a aproximação, sem conseguir, eu me desesperava e começava a chorar. De repente, eu acordava e vinha a realidade. Eu acordava ainda chorando. Eu contava os meus sonhos para minha mãe. Ela os achava estranhos e pedia para que eu esperasse os acontecimentos. Minha mãe é dessas pessoas que acreditam em avisos do além e me disse que um sonho dificilmente se repete e que se ele se repetisse, era porque era algum sinal. Eu me senti esperançosa, Antônio Melo, e torci para que ele se repetisse. Eu gostava daquele sonho e queria me aproximar daquela pedra misteriosa. Fui para a cama ansiosa, para logo adormecer e tudo começar mais uma vez. Eu ansiava por esse sonho. Passaram-se 4 dias e nada do sonho se repetir. Comecei a perder a esperança. Eu tive medo que não visse mais a minha pedra misteriosa. No 5º dia, fui para a cama e comecei a ler um livro, até que minhas pálpebras começaram a ficar pesadas e adormeci. De repente, me vi andando pelos mesmos lugares do sonho, mas não via a minha pedra. No sonho fiquei triste e comecei a chorar e a chamar pela minha pedra misteriosa. Como que atendendo ao meu chamado, de repente, eu a vi. Bonita, misteriosa, brilhante e me fascinando. Só que desta vez, algo mais estranho aconteceu. Por trás da pedra, eu via uma mão me acenando. A mão me chamava, mas eu não via ninguém, não via rosto, corpo, não via coisa nenhuma além da mão, só a mão me chamando, mas eu não podia ir ao encontro dela. Pelo formato da mão, era de um garoto de aproximadamente 14 anos. A mão me acenava desesperadamente e eu assustei gritando: "Eu não posso ir! Eu não posso ir!" Acordei com minha mãe no quarto, mais assustada do que eu, e me perguntando: "Não pode ir para onde, filha? Não pode ir para onde, minha filha? Quem estava te chamando e para onde?" Eu contei o sonho para minha mãe. Ela me disse que algo de estranho o envolvia e afirmou que não sabia o que aconteceria se eu tivesse conseguido atender ao chamado da mão. Este sonho se tornou frequente em meu sono. Repetia-se quase todos os dias, sempre a mesma pedra e a mesma mão me acenando. Mais uma vez, li meu livro e fui dormir. Novamente, o mesmo sonho. Lá estava a mesma pedra e a mesma mão me chamando insistentemente. De repente, algo estranho aconteceu. Um cavalo branco apareceu em disparada. Foi em direção à pedra, relinchando, batendo as patas. Batia as patas no chão e ficou parado diante da pedra. A mão que me acenava começou a ganhar novas formas. Apareceu a cabeça, depois o resto do corpo. Olhei com espanto aquele vulto.
Era um garoto de aproximadamente 14 anos, como eu imaginava, pelo tamanho da mão. Era bonito. Pulou no lombo do cavalo branco em pelo. Chamava-me para ir com ele, mas eu não conseguia me mover. De repente, o cavalo levantou as duas patas, relinchou e sumiu em meio a um nevoeiro branco, levando com ele o menino dos meus sonhos. Esta foi a última vez que tive esse sonho. A partida no cavalo branco foi como uma despedida. Fiquei impressionada por muito tempo com o sonho. 2 meses se passaram e em Xique-Xique, na época, tinha um circo armado na rua Aurora. Nesse dia, fui até a portaria do circo para me distrair. Não pretendia assistir ao espetáculo. Fiquei fora conversando com os amigos. Conversa vai, conversa vem, e de repente senti que meus pés pareciam flutuar. O sangue fugiu do meu rosto. Comecei a gaguejar e não entendia mais nada. Ele estava ali em minha frente. O menino dos meus sonhos. Era ele, Antônio Melo. O mesmo rosto, a mesma idade. Estava ali na minha frente, sorrindo para mim. Tive vontade de contar tudo para ele. Mas como? Quem iria acreditar? Ninguém, nem ele mesmo, iria sorrir de mim. Inesperadamente, ele se aproximou. Apresentou-se, dizendo que se chamava Jailson e havia percebido que eu tinha me assustado ao olhar para ele. Perguntou-me se tinha alguma coisa errada comigo ou com ele. Eu não sabia o que dizer, apenas respondi que estava tudo bem. Mas estava mentindo. Eu estava assustada, minhas pernas tremiam. Continuamos conversando. Ficamos amigos e até rolou uns beijinhos. Continuamos nos encontrando e durante 2 semanas nos demos muito bem. Minha mãe estava assustada e me perguntou se eu tinha certeza que aquele era mesmo o menino dos meus sonhos. Respondi que não tinha dúvida. Durante esse tempo que nos encontramos, eu me apeguei muito a ele. Senti que já não podia viver sem ele. Estava apaixonada. Ele me disse que morava na Várzea Grande, hoje distrito de Itaguaçu da Bahia, e que era filho de Margarete e Salvador. Disse que tinha cavalos e gostava muito de animais. Convidou-me para passar uma semana em sua casa para passearmos a cavalo. E eu me recusei, com a desculpa de que minha mãe não permitiria, mas prometi que um dia iria passear com ele. Eu tinha medo, Antônio Melo, por causa dos meus sonhos. Eu nunca havia comentado com ele sobre o assunto, pois sei que não ia acreditar. Ele foi embora, talvez magoado, por eu não ter aceitado o seu convite. 2 meses se passaram sem que eu tivesse notícias dele. Não deu mais sinais de vida. Estava realmente chateado comigo. 3 meses se passaram e numa terça-feira, 22 de julho de 1989, eu estava na praça da Igreja Matriz. De repente, um caixão entrou na igreja. Eu pensei, mais um que Deus chama para junto de si. Resolvi entrar na igreja para saber quem era o falecido. Só me lembro de ter encostado no caixão e não vi mais nada. Desmaiei. Naquele caixão estava o menino dos meus sonhos. Quando recobrei os sentidos, já estava em minha casa. Não sei como cheguei em casa. Alguém havia me levado. Não entendia o que tinha acontecido. Jailson não estava doente, como podia ter morrido tão rapidamente? Se tivesse adoecido, sua família teria me comunicado. Só depois fiquei sabendo que ele havia caído de um cavalo e sofrido traumatismo craniano. Foi levado às pressas para Salvador, mas não resistiu, vindo a falecer. O acidente tinha acontecido no dia 3 de julho de 1989, entrando em óbito no dia 21, 18 dias após o acidente. Este foi o motivo do seu silêncio por tantos dias. Meu amor estava entre a vida e a morte e eu não sabia, não entendi porque ninguém da família me avisou. Depois fiquei sabendo do sofrimento da família em Salvador, tentando salvar sua vida, sendo levado de um lugar para outro e do péssimo atendimento.
Falou-me de um médico chamado Jesus, que cuidou de Jailson como se fosse seu próprio filho. Jesus era realmente o nome do médico. Hoje, Antônio Melo, só me resta a lembrança do meu príncipe, da pedra misteriosa e do seu cavalo branco. Não sei se o cavalo do acidente era branco, mas o do meu sonho era. Margarete e Salvador, pais de Jailson, sofrem até hoje. E eu sofro com eles, pois o amava. Quando me encontro com eles, choro ao lembrar-me do menino dos meus sonhos. Às vezes, Antônio Melo, eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse aceitado o convite dele para passear a cavalo. O que teria acontecido se nos meus sonhos eu tivesse atendido ao chamado da mão que me acenava? Será que eu teria morrido com ele? Acredito no destino. Talvez não fosse ainda o meu dia. Não fomos felizes aqui na Terra, mas quem sabe em outra dimensão.